A cada 4 anos, os brasileiros têm uma nova oportunidade: escolher políticos que melhor os representem e trabalhem por uma construção de um país mais eficiente. Em 2018, essa expectativa é ainda maior em virtude do cenário político vivido pelo Brasil nos últimos anos. É grande a quantidade de denúncias de corrupção e de políticos sob investigação. Muitos já indiciados, alguns condenados e outros tantos presos. Estamos em ano eleitoral e o cidadão tem o poder, por meio do voto, para mudar a situação do país. Esse é o assunto do programa de hoje. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora o OAB Entrevistas. Segundo a Constituição, o voto é direto, o que garante ao eleitor escolher sem intermediários o seu candidato. Também é secreto, o que significa que ninguém pode saber em quem a pessoa votou. E diz também que é universal e obrigatório, sendo assim dever de todos. E quem conversa comigo hoje sobre esse assunto é o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, Dr. Eric Wilson. Dr. Eric, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. É uma satisfação muito grande participar com você. Que bom. Doutor Eric, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor assistisse um vídeo que a gente gravou. A gente fala um pouco de que vai começar o processo eleitoral e a gente ouviu também a opinião das pessoas nas ruas sobre o processo eleitoral. Vamos ver o que o pessoal está achando desse período? Em 2018, mais uma vez, os cidadãos têm a oportunidade de tentar construir um cenário político diferente para o país. No mês de outubro, mais de 144 milhões de brasileiros devem ir às urnas para escolher quem serão os seus representantes no poder. A maioria deles irá atuar aqui no Congresso Nacional. Mas depois de tantos escândalos envolvendo políticos em crimes de corrupção nos últimos anos, será que os brasileiros querem votar e estão conscientes desse papel? Nós fomos às ruas para saber a expectativa das pessoas nesse ano eleitoral. A vontade, na realidade, é não sair nem de casa para enfrentar a fila e votar nesse pessoal, né? Mas se não for, fica pior, porque vai ficar os mesmos que estão aí. Então tem que ir procurar alguém novo, entendeu? Porque ninguém aguenta mais isso aí, não. É vergonhoso o que está acontecendo no nosso país. Não tenho. Eu estou super desanimado com nossos políticos, entendeu? E eu sou verdadeiro e franco, eu só voto porque sou obrigado. O pessoal está meio sem saber, está um pouco perdido, né? Porque infelizmente, os políticos estão deixando a desejar, né? O país nosso está precisando de um socorro. Não está mais adiantando. A gente vota por uma questão de obrigação que a gente tem, mas não adianta. A nossa voz não muda nada. O que eles determinam, os políticos, é o que está valendo. Eu estou com 60 anos, não faço nem questão de votar também. Doutor Eric, nós vimos aí que as pessoas elas estão desmotivadas. É um quadro preocupante quando o eleitor não está motivado para ir lá e mudar o país? Muito preocupante, porque o principal artífice de tudo isso deve ser a participação desse eleitor, o exercício de cidadania. Quando você passa a escolher, a participar, a criticar, a ouvir, esse processo de escolha é que forma essa dialética, digamos assim, da eleição. Então é necessário e fundamental a participação do eleitor. Afinal de contas, a democracia ela é uma grande festa que se transforma no processo eleitoral. Então a participação ela é fundamental. O que acontece? Muitas pessoas só votam porque é obrigatório. A motivação de ir lá é só por conta da obrigatoriedade do voto. Essa obrigatoriedade não deveria ser um fator para forçar o eleitor a ter mais consciência para votar? Em algumas democracias você tem o voto facultativo. No Brasil, nós ainda não debatemos, não discutimos estruturalmente a necessidade de ter ou não um voto facultativo. Mas enquanto nós tivermos um voto obrigatório, eu acho que essa responsabilidade do eleitor, independente de obrigatório ou de facultativo, essa forma dele ter que participar, de escolher o melhor para a comunidade, de escolher o melhor para a cidade dele, é uma forma de fortalecer a própria estrutura do Estado. Na hora que você tem boas escolhas, na hora que você participa, que você critica, que você sugere, que você analisa a diretriz partidária daquele que estão participando do processo eleitoral, você faz com que a democracia se fortaleça. Então é fundamental que o eleitor vá, que o eleitor escolha, que o eleitor tenha nele o melhor para a cidade, o melhor para o Estado, o melhor para o país. O importante é a participação, ou seja, a efetivação dessa cidadania ativa que nós temos que ter.
A Constituição diz que o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. Será que as pessoas têm consciência do tamanho dessa responsabilidade? Que elas têm esse poder e que elas estão delegando o poder para outra pessoa. Pelo que a gente vê da situação política do país, será que o cidadão está voltando com essa consciência? São programas como esse que traz o viés educativo e fundamental para que as pessoas entendam o que é o conceito de soberania, essa força da soberania popular. E o único momento, um dos poucos únicos momentos da vida em que você é igual a todo mundo, seja o milionário, seja o mais pobre, mas você é igual, é na hora que você está digitando e escolhendo um candidato. Esse princípio da igualdade ele é muito forte. São dois princípios no direito eleitoral que você tem que trabalhar, e a OAB vem fazendo isso com muita oportunidade, que é a igualdade e a liberdade. No instante em que o cidadão entender que ele é igual, naquele momento ele é igual a qualquer outro cidadão brasileiro, aí sim ele vai dar importância àquele momento e àquele voto que ele vai proferir. Voto não tem preço, voto tem consequência. E as consequências, estão exatamente aí nas nossas vidas. Aliás, a consequência de uma escolha mal feita é exatamente esta crise ética e moral sem precedentes que vemos na República. Esse é um trecho do discurso do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, durante a posse do novo presidente do TSE, ministro Luiz Fux. E nós vimos nele que o presidente da Ordem destaca a importância do voto. Em ano eleitoral, todo esforço para a conscientização em relação à importância de ir às urnas e do combate à corrupção são relevantes. E a Ordem dos Advogados do Brasil se mostra engajada nessa causa. O presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral está conosco hoje e nós vamos destacar agora essas ações da OAB. Doutor Eric, uma das grandes contribuições da OAB para o processo eleitoral brasileiro foi, sem dúvida nenhuma, a ação no STF que barrou o financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Qual foi o impacto dessa ação para o processo eleitoral? Para o Brasil foi muito importante, primeiro, ter um presidente como o nosso presidente Marco Vinícius, que enxergou essa possibilidade de discussão e viu que era o grande problema da corrupção no Brasil, era essa troca de favores com as doações de pessoas jurídicas. A partir dessa depuração, com essa proibição, você começou a enxergar que havia uma necessidade de legitimar esse processo eleitoral. E a proibição foi um grande avanço que nós tivemos dentro dessa estrutura que nós temos hoje de sistema eleitoral. Durante as eleições municipais de 2016, a OAB realizou várias ações, como campanha do combate ao Caixa 2, lançou essa campanha em todas as seccionais, também realizou ações pelo voto consciente, lançou um aplicativo para fazer denúncia durante o processo eleitoral. Se o cidadão achasse que tinha alguma coisa errada no processo, ele podia fazer uma denúncia por meio do aplicativo. E participou ativamente do processo eleitoral ali nas eleições municipais. Para 2018, quais são os projetos da OAB? Olha, a OAB hoje ela tem uma importância fundamental nesse processo eleitoral de legitimidade, de normalidade e de depuração do processo. Então, quando você tem essas campanhas de valorização do voto, como nós estamos vendo, essa forma republicana com que o presidente Lamáquia vem trabalhando e se preocupando com o cidadão brasileiro, para que ele não venda seu voto, para que ele não troque por favor, para que ele tenha dentro daquele momento a igualdade e a oportunidade de escolher o que é melhor para a sua cidade, a OAB continua sempre vigilante, fiscalizando. Esse é o grande papel da OAB, é de auxiliar, de explicar ao cidadão brasileiro a sua importância e, sobretudo, de fazer a fiscalização desse voto limpo, normal, legítimo e igual entre o cidadão brasileiro. Fundamental, né? Fundamental. Agora vamos falar sobre participação feminina. A participação feminina, ela também é uma das bandeiras da OAB no processo eleitoral. Inclusive, a entidade ela encaminhou um ofício para o TSE pedindo informações e apoio sobre uma consulta que a senadora Lídice da Mata fez com relação à participação feminina nos partidos, porque existe todo um processo de lei que determina essa participação, um percentual de participação feminina no processo. Como é que está a resposta desse ofício? Olha, o fundamental é você ter, a começar pela nossa comissão, que é uma comissão plural, é uma comissão onde você tem um gênero respeitado. Nós temos, inclusive, Diana, por exemplo, de Pernambuco, nós temos Gabriela, do Distrito Federal, Luciana, de Minas. Então, você tem toda uma paridade da participação feminina e, a partir daí, nós pedimos
para poder apoiar essa participação, porque a mulher ela precisa entender que é fundamental a discussão de ideias numa visão muitas vezes diferente do modo de viver. Como é que nós queremos ter uma política e avançar no amadurecimento dessa política se nós não tivermos a participação e a visão feminina de enxergar o mundo, que é absolutamente diferente da visão de entender do homem? Então nós estamos aguardando que o TSE paute e faça o julgamento dessa consulta que foi formulada, e a OAB entregou, através da nossa comissão, uma participação e uma nota técnica da importância dessa participação feminina no processo brasileiro. Então ainda não houve uma resposta? Ainda não. Entendo. Vamos continuar falando de parceria com o TSE. A OAB ela assinou um termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral para troca de informações e para ter mais transparência no processo eleitoral. Como vai funcionar isso? O que a ordem pretende fazer com essas informações? Como vai ser essa parceria? Olha, a parceria ela é mais para que você possa ter a entrega de um cadastro, a apuração dessas prestações de contas hoje é algo que o TSE está dando muita importância e muita visibilidade a essa forma séria que se deve dar ao conteúdo material das prestações de contas. Para isso você tem que ter bons profissionais. E nessa cooperação a OAB vai fornecer o cadastro daqueles advogados que estão aptos, os advogados regulares, que têm seriedade suficiente a fornecer e assinar essas prestações de contas junto com os candidatos, para que o TSE possa analisar a veracidade, os gastos, a arrecadação, como foi feita toda essa movimentação contábil a partir de um profissional técnico especializado como é o advogado. Então vai ser uma contribuição importante da OAB, né? Mais uma das contribuições que a OAB vem oferecendo à justiça eleitoral e à democracia brasileira. A corrupção é uma das responsáveis por diversos problemas no Brasil hoje. Na economia, uma das características mais marcantes é o índice de desemprego, que atinge uma parcela significativa da população. Lesa o cidadão nas questões mais básicas e essenciais, como educação, segurança e saúde. Uma das alternativas para barrar políticos corruptos, além do voto, é a lei da ficha limpa. O Dr. Eric Wilson está conosco hoje no OAB Entrevistas e fala agora sobre esse tema. Dr. Eric, a lei da ficha limpa ela é um marco no processo eleitoral, mas ela já foi contestada diversas vezes na Justiça, no STF. E o STF ele tem decidido favoravelmente pela aplicação da lei, que é de barrar políticos que têm condenação. Existe ainda, por exemplo, nós estamos em 2018, ainda há algo que se contestar da lei? Olha, o sistema, ele é sempre, em qualquer democracia no mundo, ele é sempre contaminado por graus de corrupção. Quem está no poder quer manter o poder e quem não está no poder tenta alcançar o poder. Essa formação que você tem de disputa gera muitas vezes os vícios que Maquiavel tanto falou. Então você passa no poder a ter as estruturas de corrupção. E aí essa diminuição ela é fundamental. E o Brasil teve a ideia de trazer a lei do ficha limpa, a lei 135. Então ela irá ficar. A lei ela não muda, ela não sai mais, diante da importância e da fundamentabilidade que ela tem para o sistema de depuração dessa vontade genuína. O que se discute com a lei do ficha limpa é a questão de eficácia, como ela retroage, se não retroage, se é condição, se é sanção, mas a existência dela para as eleições prospectivas, a lei ela é sempre para o futuro. Então essa ideia prospectiva de sua aplicabilidade, nós não vamos ter mais nenhuma dúvida. Ela veio, ela vai ficar e ela vai excluir todo o mal político do nosso sistema, o que é bom para a democracia. A lei hoje, o que se contesta, a fixação da lei, ela fala de condenação de políticos em segunda instância também ou com trânsito em julgado? Não, elas são várias as hipóteses, são várias as linhas, mas a principal é por órgão colegiado. Independente de ser de segunda instância, sendo um órgão colegiado, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, são órgãos colegiados, do qual, a partir daí, começa a ter os efeitos dessa depuração, da incidência da inelegibilidade. Então, você tem, com a Lei 135, a famosa Lei do Ficha Limpa, você tem uma necessidade de saber quais os políticos que estão aptos a participar do processo eleitoral. É evidente que quem foi condenado pela Justiça Federal, um Tribunal Regional Federal, ou pela Justiça Estadual, por um Tribunal Estadual, esse órgão colegiado é suficiente para excluir, sem dúvida. Não adianta a discussão dialética de pode ou não pode. O fato é que, pela literalidade da lei, você está fora porque você é inelegível e o TSE não vai deferir o registro daqueles que pretendem concorrer com condenações em segunda instância.
isso realmente garante um processo mais limpo, né? Muito, sobretudo no momento em que você necessita ter na corrupção uma diminuição profunda. Ninguém acaba a corrupção no Brasil, nem no mundo, mas você diminui bastante quando você tem a participação do eleitor, você tem as organizações civis como a OAB, a CNBB, a ABI, então você passa a ter nesses órgãos um porto seguro para você poder colaborar com o fortalecimento das eleições. Doutor Eric, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, o senhor pode falar, destacar um pouco sobre como está direcionado o trabalho da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB para o processo eleitoral desse ano? Olha, nos últimos 5 anos nós tivemos a felicidade de ter presidentes como Marcos Vinícius e de ter o presidente como o presidente Lamacchia, que você tem uma possibilidade de discutir questões tão republicanas e tão importantes com um apoio tão forte que a OAB vem dando à comissão e a todos nós no sentido de aprimorar, digamos, o debate, como nós vamos fazer agora o 3º Fórum de Direito Eleitoral. Nós já estamos no 3º Fórum em que nós discutimos regras. E aí a gente chama o Judiciário, chama o Ministério Público e a grande maioria dos advogados que são constitucionalistas, são eleitoralistas, ele vem debater e nós aí vamos ter ideias a oferecer ao Tribunal Superior Eleitoral para que você possa, digamos, ter um amadurecimento interpretativo, porque a hermenêutica e esse jogo hermenêutico, ele é algo muito oscilante e nós precisamos buscar uma segurança jurídica com um mínimo de estabilidade para essas eleições de 2018. Por exemplo, eu não sei se seria um tema de discussão a questão da impressão do voto? Também nós vamos discutir não só a questão de custo, a questão social, a questão filosófica e, sobretudo, a questão institucional de como você avança. Você sabe que a urna eletrônica é a única no mundo que audita o voto do eleitor. Nenhum outro sistema tem aquela pergunta, confirma, antes de você dizer em quem quer votar. O sistema americano você digitou, já está votando. O nosso, nós temos essas possibilidades de segurança. E a partir dessas seguranças, nós vamos discutir a questão do voto impresso. Então, realmente vai ser uma discussão que vai contribuir para o processo. O bom do direito eleitoral é a dinâmica que ele dá, que ele sempre tem a ideia do caos para se buscar a ordem. E dentro dessa filosofia de caos e ordem, você consegue amadurecer o sistema e, com isso, a importância da OAB em colaborar dentro dessa filosofia do presidente Lamacchia de buscar os valores republicanos de fortalecimento da federação e do Estado brasileiro. Excelente. Doutor Eric, gostaria de agradecer a sua participação hoje no nosso programa. Foi uma conversa muito relevante para o contexto do país e eu espero que possa colaborar para as discussões daqui para frente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo por trazer ideias e trazer ao cidadão brasileiro a importância que ele tem dentro dessa grande festa eleitoral que vai ser as eleições de outubro de 2018. Ótimo, muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.